Muitas vezes, ainda temos dúvidas quais conteúdos de física mais são cobrados no Enem. Eu sou o professor Edmilson e você está no canal Arte e Ciência. Nosso canal ele é voltado para física e geometria e também algumas partes de artes, isso na construção geométrica e também nos experimentos de física. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os assuntos que mais caem no Enem, de uma forma percentual. Mas antes de iniciarmos, eu quero aproveitar e pedir a vocês que estão assistindo o vídeo, que gostaram do assunto, que se identifica com o nosso canal, que não deixa de se inscrever no canal e de curtir os nossos vídeos. Isso ajuda o canal a crescer e a melhorar os vídeos para vocês, ok? Vamos lá! Vamos dar início à nossa aula do Enem aí. Nesta aula vocês verão os conteúdos de física que caem no Enem de forma percentual durante todo o Enem que aconteceram aí, desde o primeiro Enem até agora, no momento. Vamos iniciar aí falando sobre o eletromagnetismo, que é um conteúdo pouco cobrado no Enem, mas que ultimamente vem aparecendo uma ou outra questão aí de forma tímida. Nós temos aí com o eletromagnetismo aproximadamente 5% das questões do Enem durante todo esse período aí. Nós temos o campo magnético com 1% aproximado, às vezes varia mais um pouquinho, mas eu aproximei esses valores para ficar mais fácil para a gente entender. Então nós temos aí o campo magnético com 1%, esse campo magnético, ele é o campo magnético natural e também artificial. O campo magnético natural, ele é pouco cobrado. O campo magnético artificial já é mais cobrado, ou seja, aquele campo magnético que é criado pela passagem da corrente elétrica nos condutores, ele já é mais cobrado aí nessa parte em relação à força magnética, indução magnética e fluxo magnético. Quando se vai falar em força magnética, indução magnética e fluxo magnético, aí antes de saber disso, você precisa ter uma ideia de campo magnético artificial, ou seja, criado pela passagem de uma corrente elétrica aí. Agora nós vamos falar sobre ótica. Ótica é um dos assuntos também um pouco cobrado no Enem. Você vê que aí nós temos em torno de 10% da prova do Enem, ela vem com ótica. Nós temos 1% em relação à reflexão da luz. A reflexão da luz é aquela parte de ótica que vai falar sobre espelhos planos e também sobre um corpo em que a luz atinge essa superfície e esses raios podem voltar para o mesmo meio. Quando ele volta para o mesmo meio de forma regular, nós chamamos de espelho plano, e também quando ele volta de forma difusa, e aí nós temos a difusão da luz, a detecção pela nossa retina dos objetos ao redor da gente. Então, essa parte aí também cai pouco, a parte de reflexão, mas ótica não cai pouco não no Enem, viu? Nós temos aí refração e lentes, porque a lente é um meio refrator. A refração e a lente, ela se refere à passagem da luz por esse meio e mudando a sua velocidade. Então, vê que nós temos aí aproximadamente 4% das provas do Enem, eles cobraram questões sobre refração e lentes. É claro que dentro desta refração pode aparecer um pouco da dispersão da luz, entre algo mais. E nós temos a ótica geométrica, que dentro da ótica ela é a parte que mais cai. Esta ótica geométrica se refere aos conteúdos, aqueles que falam sobre raio de luz, sobre meios de propagação, sobre eclipse, sobre penumbra, sombra e etc. Vai falar sobre ótica geométrica. Vamos passar para outro conteúdo. Agora nós temos a termologia. A termologia, ela já cai mais no Enem. Se você observar aí, nós temos aí 10, 16% da prova do Enem com termologia. Termologia vai trabalhar com calor, toda essa parte de calor. Nós temos propagação de calor, que é a parte menos que cai aí, aproximadamente 2%, aproximei para 2%. Essa propagação de calor ela cai às vezes em gráficos, quando se fala em irradiação, às vezes com correntes de convecção, também pode cair, e também com os condutores, ou seja, com fluxo de calor em um corpo sólido.
também pode aparecer. Nós temos com 3% dentro da termologia mudanças de estados. Mudança de estados, vocês podem ver aí no vídeo, que está com 3% e que aparece naqueles gráficos que vem trazer aquelas fases das mudanças de estado, líquido, gasoso, toda aquela parte ali está dentro de mudanças de estado e aparece muito gráfico para você interpretar. Além disso, tem a calorimetria, que às vezes a calorimetria está aí junto com mudanças de estado da matéria. E essa calorimetria, às vezes a gente vai ter aí dentro da calorimetria parte dos assuntos de mudança do estado quando vai falar de quantidade de calor latente, calor sensível, toda essa parte aí costuma aparecer no Enem, cuidado aí. Nós temos aí também com 6% os gases e a termodinâmica. A termodinâmica ela não existe sem os gases. Então, para que se tenha termodinâmica, precisamos estudar os gases. E aí, dentro dessa termodinâmica com os gases, aparece aí 6% das provas. São aquelas questões que se refere a transformações, as transformações isobárica, isotérmica, entre as transformações aí. E também das máquinas a vapor, do princípio termodinâmico, dos ciclos termodinâmicos. Nós temos mais conteúdos. Nós temos aqui ondas. Ondas é um dos conteúdos mais cobrados no Enem. Um dos mais mesmo. Tem provas de Enem que ele cobra demais ondas. Já tem outra que ele fica menos um pouquinho. Algumas provas aí há 2 anos atrás, eles cobraram muito sobre ondas. Depois deu uma caídazinha, mas pode voltar. Se liga aí. Nós temos ondas periódicas. As ondas periódicas, com 3%, são aquelas ondas que usam a equação da onda. Aquela equação que envolve velocidade, comprimento da onda e frequência. Toda aquela parte, ela vai trabalhar aí em ondas periódicas. Então, fica ligado, que envolve período, frequência da onda, isso pode estar aparecendo aí na sua prova. Ondulatória e fenômenos ondulatórios. Eu coloquei junto aqui aproximadamente 6%, porque os fenômenos ondulatórios, como reflexão, refração da onda, difração, todo esse conteúdo aí, ele aparece, viu, na prova, às vezes mais interpretativo para você fazer e ver qual opção é verdadeira, sem cálculo, só interpretação mesmo. E a acústica, veja o cara aí com 10% das provas do Enem, acústica, som. Fala sim de som e cai muito sobre som, sobre acústica, principalmente para você diferenciar a frequência da onda, o que é que faz ficar mais grave, mais agudo, aquela parte que fala sobre a altura da onda, o volume da onda. Todas essas interpretações de onda sonora aparecem aí com quase 10%, aproximado aí 10% dentro da sua prova do Enem. Vamos para mais um assunto. Nós temos aí eletrodinâmica. A eletrodinâmica cai no Enem? Não, a eletrodinâmica chove no Enem. Ela cai mesmo, sem pena. A eletrodinâmica é um dos conteúdos mais cobrados no Enem. E a eletrostática cai? Assim, pouquíssimo, é raro uma prova de eletrostática. Mas é claro que para você entender a eletrodinâmica, tem que saber os conceitos da eletrostática. Certo? Então, nós temos a introdução à eletrodinâmica, aquela partezinha lá que vai falar de corrente elétrica, numa corrente se ela é alternada, se ela é contínua. Toda essa partezinha aí é a introdução da eletrodinâmica, carga elétrica. E depois nós temos aí com 4% geradores, receptores e capacitores. Esses geradores, receptores e capacitores de energia, eles aparecem muito na prova, com 4% é muito, não é pouco, mas o cara mesmo da eletrodinâmica são receptores, potência e energia, como está aí, vocês estão vendo aí no vídeo aqui do lado, que isso tem aí 14%. 14% é muito. São aquelas questões que vai falar sobre a resistência, sobre o consumo de energia de um aparelho, sobre um circuito todo montado para você encontrar DDP, para ver como é que você coloca, se fica em série, em paralelo. Toda essa parte aí vai trabalhar, vai vir mesmo. Se sua prova não tiver questões sobre resistores, potência e energia, pode entregar a prova que não é a sua prova do Enem. Velho, cai muito isso aí.
Gente, vamos para o último assunto. O último na ordem que eu coloquei aqui, mas seria o cara que mais cai. Enquanto aqui nós temos aí 20% aproximadamente de eletrodinâmica, nós vamos para um cara que superou os 20%. Quem é? Olha ele aí. Nós temos a mecânica. É isso mesmo, a velha mecânica de Newton. A velha mecânica que aparece lá com Arquimedes, aquela mecânica com as leis de Kepler, aquela mecânica que aparece aí com um monte de cálculozinho, aqueles cálculos que sempre o aluno diz que é muito chato e é muito difícil para aprender. Pois é ele que cai muito, a rodo. Nós temos aí ó, 7, 14, 21, 25, 28, 29, 30 aproximadamente, chegando até mais de 30% da sua prova do Enem, certo? Sobre mecânica. Vamos ver. Na ordem aí inversa ou na ordem crescente, né? Porque eu peguei de baixo aí com a porcentagem. Nós temos 1% gravitação universal. A gravitação universal, aquela parte da aplicação das leis de Newton, como o satélite gira ao redor da Terra, qual a possibilidade, qual a velocidade que ele tem que ter, a partezinha da gravitação universal, a fórmula principal, ou teorias mesmo com relação a astro que girando ao redor de outro, tudo isso aí aparece dentro da gravitação universal. É pouquinho, 1%. Nós temos MHS, que é um assunto que às vezes você nem vê na escola, porque ele aparece muito pouco em livros didáticos. Tem livros que nem trazem isso, às vezes autores de livro não trazem, às vezes você não vê, mas não deixa de dar uma procurada de ver sobre o movimento harmônico simples, que é o MHS. E vai subindo, aumentando aí a porcentagem, nós temos aí hidrostática. A hidrostática, você vai falar todo aquele conceito da fluidrostática. Da hidrostática e da fluidrostática, toda a parte que vai trabalhar com movimentação de corpos em fluidos. Nós temos aí dentro da hidrostática conceitos relacionados à pressão, conceitos relacionados a impulso, conceitos relacionados à densidade de um corpo. Tudo isso aí vai estar na hidrostática, aplicação da força. Nós temos também mais um assunto aí, dinâmica. A dinâmica é uma parte da mecânica, como a gente vê aí aquela dinâmica clássica da parte da mecânica. A dinâmica são aqueles conteúdos que aplicam as leis de Newton. Toda aquela parte que aplica força de atrito, força normal, força peso, blá blá blá, todo aquele tipo de força que são estudados, ela está aí dentro da dinâmica bonitinha para vocês, para cair lá na prova, ok? Não se assuste com essas questões de dinâmica. E muita interpretação também, tem questões interpretativas. Nós temos subindo aí, aumentando, por incrível que pareça, a cinemática ela cai mais que dinâmica. Nós temos aí 7%, porque a cinemática ela abrange muita coisa. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, acelerado, os gráficos, todos aqueles gráficos que envolvem a cinemática dos movimentos, questões até com movimento circular dentro da cinemática, movimento circular, movimento curvilíneo, tanto faz ele sendo uniformemente variado, ou uniforme, tudo isso aí está dentro da cinemática. E aí nós temos mais algumas coisas, nós temos que também aplica força, que é o impulso, quantidade de movimento e equilíbrio. Saber quando o corpo está em equilíbrio, quando você pode determinar esse corpo em equilíbrio, ou seja, é naquela parte que vai falar sobre torque. Estes assuntos, ele costuma aparecer de uma certa quantidade elevada, 7%. E por último, nós temos aí que talvez, eu coloquei aí 7 aproximado, mas talvez isso pode passar de 7%, que é energia, trabalho, potência e rendimento. É aquela parte que vai falar sobre energia mecânica, sobre energia cinética, sobre energia potencial, o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo de um certo ponto até outro, também a potência que um motor pode ter, ou quando você calcula a potência de algo, depois que ele realiza um trabalho, qual o potencial para isso. E o rendimento de qualquer coisa, se você pensar assim, de qualquer coisa, o rendimento de uma máquina e etc. Tudo isso aí está dentro da mecânica, então nós temos aí uma quantidade boa para a mecânica. Se assustou?
não fique assustado não. É só dar uma estudada legal, pegar os pontos básicos, certo? E tentar gabaritar aí na prova do Enem. Agora eu vou deixar para vocês um mapa completo aí do que eu fiz aqui no vídeo, para você depois fazer um print aí e dar uma olhadinha nos conteúdos que vocês acham mais importante para esta prova do Enem. É claro que todos são importantes, mas às vezes você não aprendeu todos, às vezes tem alguns que você acha que vai deixar para depois, que vai ver se no próximo ano tenta pegar aqueles conteúdos que não conseguiu, mas dá uma geral aí, dá uma relida, procura ver aqueles conteúdos que ainda você tem dúvida e que são mais cobrados no Enem, ok? Veja aqui embaixo aí, vocês vão fazer o print, já eu vou sair aqui da tela para vocês, vou dar licença aqui para vocês fazerem o print aí, mas veja que logo abaixo tem aí escrito que são valores percentuais aproximados, ou seja, se você pegar uma tabela dessa aí na internet, em qualquer lugar, ela não vai estar com esse valor fechado em 1%, 2%, 3%, 5%, ela pode vir com 1,2%, 1,4%, 1,6%, 4,3%, e vai somando para chegar aí os 100%. Eu aproximei para ficar um pouquinho mais legal, mais aproximado aí para ficar, para ter uma ideia sem esses valores decimais na porcentagem. Ok? Boa sorte na prova de vocês e não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar um joinha aí para ajudar o canal a crescer. Ok? Muito obrigado. Até um próximo vídeo. Saindo.